Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Então, hoje vamos iniciar mais um vídeo, né? Trazer mais esse processo aqui de interação. Hoje com a temática voltada mais para arte, né? Arte e Gestalt terapia. Inclusive a gente já vinha, né, falando, a gente já falou nos outros vídeos sobre a importância de ampliarmos essa visão da psicologia, de não ficar somente na psicologia, né? Então hoje a gente vai poder continuar esse nosso diálogo, tá certo? Então, pessoal, resolvi aqui trazer a arte como um dos temas, né, para a gente conversar um pouquinho, porque desde o início da graduação eu fui muito ligada à arte, às artes, né? Na verdade, quando eu iniciei a graduação, eu já tinha uma relação muito intensa com esses modos artísticos, né? Com essa arte escrita, com essa arte através do desenho, né? Então, assim, eu tinha muita proximidade com isso. Quando eu entrei na graduação, eu não imaginei que essa arte ela poderia permear, né, esse ambiente também profissional, esse ambiente também de trabalho. E aí, quando eu me deparo com a psicologia, eu sinto a psicologia também enquanto modo de expressão e um modo de arte, né? Principalmente quando eu leio a Gestalt terapia, né? Que é a abordagem que a gente vem tanto falando aqui nesses vídeos, trazendo os conceitos. Então, hoje a gente vai trazer um pouco sobre essa arte, né? Envolver com esses conceitos da Gestalt. Desde já, digo que vocês estão abertos, né, para comentar, porque acredito que a arte ela é muito ampla, que ela está no nosso dia a dia, né? Está na nossa humanidade. Então, você tem contato com algum tipo de arte, por mais que você não se perceba criando ali ou produzindo, né? Mas existem também outras formas de arte que você está envolvido, né? Então, importantíssimo a gente falar sobre isso, a gente pensar, a gente ampliar esse pensamento, esse fazer da psicologia, né? Trazendo mais para a Gestalt terapia. Então, gente, a própria relação de cuidado, né? A própria psicoterapia, ela entra em várias possibilidades de expressão, de instalação de sentidos. E quando a gente vai ter esse contato com a arte, né, que existem vários tipos de arte, né, você que tem contato com a literatura, que escreve, que desenha, né, o próprio teatro, a dança, né, existem várias formas que trabalham com essa expressão. Inclusive, existem as chamadas terapias expressivas. Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem pesquisar mais sobre, que vocês que gostam aí, que estão envolvidos nesse mundo da arte, vão amar. Né? Porque existem vários tipos de terapias expressivas, da dramaterapia, né? A própria, até no meio digital, essas artes agora elas estão permeando o meio digital, né? Porque a gente está em constante processo de mudança, então a gente precisa se adaptar. Então, nesse momento também de relação de cuidado, né, que é o momento em que o seu cliente, né, eu estou falando com você, psicoterapeuta, com você, estudante também de psicologia, e até mesmo quem não atua, né, quem não é o profissional da psicologia, estando nesse vídeo, vai entender esse processo, essa dimensão dessa arte, né? Então, você, psicoterapeuta, que trabalha aí com o seu cliente, você vai perceber que na abordagem gestáltica, você vai receber esse humano, esse indivíduo, esse cliente, né, enquanto responsável pelo seu processo, enquanto ativo, né, enquanto autor do seu crescimento. Então, é muito importante a gente começar com essas compreensões para entendermos essa amplitude da arte, né? Então, assim, a própria Gestalt, ela entende que o ser, ele é ativo no seu processo de se construir, no seu processo de ser no mundo, de buscar esse equilíbrio, de se atualizar, né? Então, assim, a gente entende que nós somos seres ativos, né? Então, o seu cliente que chegar na psicoterapia, ele é um ser ativo. A gente tem que levar isso além da teoria, a gente tem que sentir isso na prática, né? Então, assim, veja o seu cliente enquanto um ser que se constrói, que se, que se coloca, né? Que escreve, que está ali agindo ativamente nesse mundo, né? Então, perceba esse cliente dessa forma. Nós vemos esse indivíduo enquanto criador, e é muito interessante esse
esse termo na Gestalt terapia, porque a gente fala muito de criatividade. E a criatividade para Gestalt está para além do que a gente tem de quanto talento, né? A gente coloca criatividade enquanto talento no senso comum. É, ele é criativo porque ele consegue ali desenhar os traços esteticamente, né? Perfeitos ou muito bonitos. Ele é criativo porque ele sabe escrever uma música, porque ele sabe dançar, porque sabe escrever um texto, escreve um livro, né? Então, quando a gente vai falar da Gestalt, a criatividade é além disso. Nós somos criativos em nosso processo de ser existente, de existir no mundo, de nos construirmos, de sermos campo. Nós já somos criativos. Porque inclusive na última postagem que a gente fez sobre ajustamento conservativo, você pode ver que existe o nosso lado conservativo, né, que garante nossa autopreservação, mas nós somos seres que nos impulsionamos para o crescimento, para o desenvolvimento através do ajustamento criativo. Então, sendo seres existentes, nós já somos seres criativos. Porque a gente tem que estar o tempo todo contactando o mundo, entrando em contato com esse meio, para a gente poder crescer. A gente está aí num ambiente, né, na nossa cultura, nas nossas relações, a gente está contactando o mundo. E nesse contato, a gente cresce, porque a gente pega esses recursos do meio, assimila, se nutre e cresce. Né? Então, assim, nós somos ajustamentos criativos, nós somos contatos, nós fazemos esses ajustamentos criativos para que a gente consiga lidar com as situações de uma forma melhor, saudável para nós mesmos. Então, perceba aí o seu cliente é cheio de ajustamentos criativos. E a gente pode falar tanto de um ajustamento criativo funcional, né, onde o organismo ele consegue criar as formas mais saudáveis, mas existe também o ajustamento criativo disfuncional, onde ele, de alguma forma, ele está criando, mas já está ali uma criação cristalizada, né, de sintomas, enfim. Então, isso para dizer que a própria abordagem gestalt que ele coloca, nós como seres criativos, seres de criatividade, que agimos no mundo e nos construímos a partir dessa nossa criatividade, né, dessa nossa capacidade de criar. Então, dá para relacionar muito com a arte, a gente relaciona com a arte. Eu digo que a arte nos mostra a nossa capacidade de sermos humanos. A arte é a nossa humanidade, né? Porque através da arte nós nos expressamos, através da arte nós nos colocamos, nós sentimos. E você pode perceber aí nos artistas, né, que você mais acompanha, eu digo isso, tanto atores quanto escritores, né? Você que gosta de ler, comece a pensar aí nos seus artistas, né? Comece a pensar nessas pessoas, inclusive em você, né? Você também, psicoterapeuta, que precisa se sentir, se ver na relação de cuidado enquanto um ser criativo também, né? Então, assim, comece a pensar nessas figuras de artista, essas figuras que se colocam na sua arte. E quando você entra em um contato mais profundo com esses artistas, quando você costuma ler suas biografias, né, quando você lê o seu texto, você vê o quanto esse artista ele está implicado no seu processo de fazer arte. Não existe uma arte desmembrada do artista, fragmentada. Não. O artista ele está se construindo nesse processo artístico. É por isso que você, profissional de psicologia, estudante de psicologia, quando vocês estiverem numa relação de cuidado, né, e forem utilizar recursos artísticos, que a gente também tem possibilidades de utilização desses recursos artísticos nessa relação de cuidado, né? Então, quando vocês forem utilizar, o objetivo não é interpretar o que está sendo feito pelo seu cliente. Não é saber o que significa aqueles traços. Por quê? Porque você vai estar fazendo análise racional, uma análise intelectual, de acordo com suas únicas percepções. Quando você interpreta por interpretar, você quebra o olhar total do cliente.
Você quebra essa relação intencional. Você quebra a frase que eu iniciei o vídeo falando, que é trazer seu cliente enquanto autor do seu processo de psicoterapia, de relação de cuidado. O cliente é o autor. Ele que vai começar a escrever o seu processo na psicoterapia, na relação terapêutica. Se você interpreta de acordo com sua análise intelectual, você vai estar colocando o cliente unicamente preso na sua lente. Não é que você não vá trazer também seus sentidos, seus significados, porque relação, como a gente falou, esse processo é relação, mas é uma relação intencional de encontro de sentidos. A arte daquele cliente carrega um sentido para ele. Nessa arte, esse cliente ele vai desvelar as possibilidades, ele vai ver, ele vai sentir as possibilidades e ele vai construir sentidos através dessa arte. Essa arte que pode ser um desenho, que pode ser uma atuação, que pode ser uma lembrança. A própria lembrança é colocada em fala enquanto arte, né? Os próprios sonhos são artes, são construções de sentidos para aquele cliente. Então, aquele cliente ele vai sentir enquanto ele está criando. E aí, por isso, né, a grande importância de você não perceber o processo artístico enquanto um final, mas enquanto um processo. Um processo que está se construindo na dinâmica desse sujeito de campos. Campos que são vivenciados no agora. Então, essa pessoa, ela está se colocando, se criando, se fazendo nesse processo artístico. É por isso que quando vocês forem aplicar, forem se utilizar dessa arte, né, nesse ambiente de relação de cuidado, né, você psicoterapeuta, você precisa olhar também esse total desse cliente, né, fazer intervenções que remetam a essa criação. Se você coloca, né, o cliente, por exemplo, constrói junto com o cliente uma intervenção onde o cliente vai precisar desenhar, você não vai olhar só o resultado do desenho e tentar interpretar, não é esse o sentido do processo artístico, da arte, né, de utilizar esses recursos terapêuticos na gestalt terapia, não é esse o sentido. O cliente ele vai construir, e no ato de construir, ele pode desenvolver ele pode perceber-se, ele pode construir awareness. Essa awareness que a gente falou nos vídeos anteriores, né, que existe essa awareness sensitiva, corporal, emocional. Então, nesse ato mesmo de construir essa arte, o cliente ele pode entrar em contato mais profundo com suas questões, uma consciência mais profunda das suas questões, e não só uma consciência reflexiva. Por isso que a gente fala de awareness, uma consciência além da reflexão. Então, o cliente, enquanto ele estiver construindo, ele vai sentir os seus traços, né? Eu tô fazendo os traços muito rigidamente. Eu tô sem força para fazer. Eu tô fazendo só por fazer, né? Eu tô me sentindo ali. Eu percebi que quando eu comecei a pintar, meu coração começou a acelerar, meu corpo enrijeceu. Ou então, não, eu senti, quando eu comecei a pintar, eu me senti relaxado. Eu acho que meus músculos ali, que envolve essa parte, né, do desenho, ficaram mais relaxados. E eu senti, ao mesmo tempo que estavam relaxados, eu senti mais. Então, durante esse processo de construção, esse cliente ele vai estar sentindo. Ele pode entrar em contato com suas emoções. Eu agora desenhando, eu comecei a sentir raiva, porque fez eu lembrar de certas coisas. Agora eu desenhando, fez com que eu sentisse alegria, porque enfim eu tô me sentindo, eu tô me olhando, né? Então, assim, você enquanto psicoterapeuta, você tem que compreender esse processo desse cliente.
Não simplesmente, o cliente ali desenhou uma pessoa ou duas pessoas em uma árvore e vamos tentar interpretar aqui. Não é esse o sentido da arte, olhando pela visão da Gestalt terapia. Não é. É o próprio fazer, é o próprio processo. É por isso que na Gestalt a gente fala muito sobre processo. Somos seres processuais. E é nesse processo que a gente se constrói. Né? Então, assim, é muito amplo olhar essa Gestalt terapia pelo olhar da arte. Ver o quanto essa arte ela diz sobre a Gestalt e a Gestalt diz sobre a arte. Né? Os próprios pensadores aí da Gestalt, quando conceberam a Gestalt, eles tinham esse olhar artístico, né? Da poesia, da música, da dança, do teatro. Então, eles mesmos tinham esse olhar artístico. Né? Então, assim, se você tem esse olhar artístico, não tem como você criar uma teoria que não seja implicado, que não tenha relação com isso. É por isso que a gente fala tanto que na psicologia a gente não pode olhar só pelo prisma da psicologia. A gente tem que olhar também pelo que nos cerca, porque a nossa humanidade ela é implicada nesse campo, nesse social, nesse relacional, nesse fazer. Porque se a gente focar numa psicologia, por exemplo, que traz a psicopatologia somente na geração de sintomas de ansiedade, de depressão, só vou focar na depressão da pessoa, só vou focar na ansiedade da pessoa, você está fragmentando o humano, você não está tendo o olhar gestáltico. E para eu entender, para eu compreender esse humano total, eu preciso saber a relação dele com o seu campo, com a sua construção de sentidos. E a arte, ela constrói sentidos. O artista daquele momento, ele está construindo sentidos. E é um sentido relacional. A gente entende a arte como um sentido relacional. Por quê? Porque a gente vê que por mais que o artista construa aquela arte, e ele tem uma ideia, mais ou menos, ele construiu aquela arte porque ele estava se sentindo daquela forma, né? Então a arte saiu com aqueles tons, com aqueles traços, daquela maneira. Mas aí a pessoa que vai contemplar aquela arte, ela vai ter uma compreensão, uma percepção diferenciada. Porque ela vai ver, ela vai sentir através de sua experiência, através de sua construção enquanto organismo. É por isso que não faz sentido, né? Não existe potência em interpretar uma arte puramente pelo intelecto. A arte, a construção é contato. É o contato que eu tenho com aqueles traços, com aquelas cores. Hoje, eu sinto que essas cores traduzem mais o que eu estou sentindo. Porque usando essas cores eu senti como se meu corpo estivesse mais alegre. Então, não diz somente sobre uma caneta, um papel, ou tinta e papel, borracha. Não. Diz sobre esse corpo total, esse organismo que está construindo. Por isso que quando você, psicoterapeuta, for fazer um processo desse, com esse recurso artístico na clínica, ou em outro lugar, por exemplo, na escola, você vai utilizar recursos artísticos com a criança, com o adolescente, com o adulto, você precisa compreender esse processo e colocar como uma forma a ser vista, né, esse recurso de arte ali em sua totalidade. Essa arte ela pode trazer essa awareness emocional, esse dar-se conta de suas emoções de forma mais profunda, sentir, agir. Esse próprio processo artístico ele pode ser um ajustamento criativo diante das situações da vida. Quantos artistas aí utilizaram sua arte, né, como saúde, como fator de saúde, para realmente lidar com essas situações, né? E uma coisa, né, algo muito importante aqui,
que eu acho interessante trazer é que a arte, ela tem que ser totalmente tirada daquela visão que a gente tem de que a arte é para criança. Que a gente utilizou ali nas primeiras séries ali, né, da escola. Então, arte infantil. Eu só posso trabalhar com arte se for com criança ou com adolescente. Eu não posso trabalhar com adulto, porque o adulto vai pensar que eu estou enrolando, né? Que eu não sei fazer a psicoterapia, que eu não sei ser psicoterapeuta. Então, a gente tem que quebrar esses pensamentos que não têm nenhum sentido no processo de relação de cuidado, né? A arte, a criação, ela está implicada em nossa existência, seja para criança, jovem, adulto, idoso, faz parte. E várias pessoas podem entrar no processo de awareness por meio desse recurso. Pode se movimentar, pode ter tomada de consciência através desse recurso, né? Então, trazer mesmo essa arte para a experiência, né? Se você decidir aplicar. E não como algo que tem que ser feito com criança. Não. Sentir esse processo artístico, né? E uma escritora, a Clarice Lispector, por exemplo, que eu tenho muita proximidade assim, com as obras dela, ela fala numa entrevista que quando, por exemplo, quando o livro é publicado, já é como livro morto. Eu não quero mais saber dele. Mas no processo de escrita, ela mesma diz que tem momentos que escreve intensamente, outros momentos que é hiato, né? Que não tem sentido escrever. Então, para você ver o quanto a experiência, o quanto a vivência dela enquanto humano, enquanto organismo, ela está implicada no seu processo artístico. Tem períodos que ela produz muito, de acordo com a vivência dela, com o que ela está sentindo. Já tem períodos que ela não produz. E quando ela produz o livro, ela não quer mais saber dele. O que quer dizer que o livro ele tem esse caráter estático, né? Além do expositivo, ela tem esse processo de fazer, ela gosta desse processo de fazer, de construir. O livro vivo é enquanto ela estava construindo esse livro, enquanto ela estava escrevendo, vivenciando esse processo. Depois que finalizou, já é como um livro morto. Né? Então, assim, para você ver o quanto o próprio processo de construir essa arte, ela tem um sentido muito amplo, esse processo tem um sentido muito amplo para esse artista. Né? Então, assim, eu estou falando desse artista, mas esse artista é qualquer pessoa que decidir construir essa arte. Nós somos artistas. Nós estamos criando nas nossas relações, no nosso contato com o mundo. O cliente que vai estar na clínica, ele vai estar criando ali no momento, né? Criando sentidos nessa relação de cuidado. Ele está ali, ele procura, né, esse ambiente terapêutico e a nossa função é facilitar esse processo dele de encontro consigo, de awareness, de construir ajustamentos criativos mais funcionais para ele, mais saudáveis para ele. Então, a psicoterapia, essa relação de cuidado, é um instrumento de construir sentidos. O cliente ele está construindo sentidos no seu processo. Isso é arte. Né? Então, assim, eu proponho também, a gente propõe também a você, enquanto psicoterapeuta ou estudante, né, vivenciar esse processo de criação. Porque você só pode aplicar para o cliente seu esse processo de criar esse recurso terapêutico se você tiver vivenciado também esse processo. Como é que você está aí no contato consigo mesmo, com suas questões, né? Repare o seu corpo. Agora, dificilmente a gente repara, né? A gente passa aí o dia, noite, e o corpo, a gente sente como se o corpo fosse distante, fragmentado de nós mesmos, né? Então a gente nem olha, nem sente. Aí depois começa a sentir umas dores aqui de tensão, né? Então, assim, comece a reparar no seu corpo, como é que você tá agora, como é que tá o seu corpo, tá relaxado, não tá enrijecido, onde é que tem mais energia, se é no coração, né? Tá ali batendo muito forte ou não, né? Então comece a se perceber se um exercício que você pode fazer várias vezes
e que vai aumentar essa sua awareness, vai aumentar essa percepção, essa consciência mais profunda, né? Então, assim, comece a fazer isso, de se olhar diante desse contato que você está exercendo nesse campo. Quando você atende o seu cliente, comece a perceber como é que você está, como é que está o seu corpo. Tem alguns clientes, Caliandra, que eu sinto que meu corpo ele fica mais tenso, eu me sinto mais tensa. Tem alguns clientes que eu me sinto cansada, tem alguns clientes que eu saio muito bem, né? Então, assim, esse é o seu processo também de autoconhecimento, de perceber-se enquanto total, implicado no processo. Você não sabe de tudo, nós não sabemos de tudo. Nós somos experiência, nós somos sentidos que se constroem nesse agora, né? Então, se perceba nesse encontro. A gente não está ali só para aplicar conceitos e técnicas, porque se fosse por isso, qualquer máquina inteligente faria. Nós estamos ali com nossa humanidade diante de outra humanidade. Comece a fazer esse exercício, né? E outro exercício que eu proponho também, né, que eu estava aqui fazendo, e que eu acho muito interessante, se vocês conseguirem ver, né? Aqui tem uma máscara e essa relação eu-mundo. Isso aqui é algo que você pode aplicar até na psicoterapia, né? Assim, já tem muitas pessoas que aplicam essa ferramenta na psicoterapia, na relação de cuidado, e eu trago mais como uma ferramenta para você mesmo. Como é que você se enxerga? A gente vive num mundo com nossa função do self, né? Que foi um tema que a gente já falou aqui. Através dessa função, a gente vive manipulando, orientando, nos construindo, nos movendo, né, no agora, nessa experiência que se apresenta no momento. Então, como é que você se vê nesse momento? E eu coloco essa máscara aqui não como algo fixo, né? É exatamente por isso que é uma máscara. Porque não é algo fixo e estável. A gente não tem uma personalidade estática. Nós somos construção. Nós somos dinâmica. Então, eu posso, no momento, colocar mais ou menos, vou utilizar aqui recursos terapêuticos, recursos artísticos, vou colocar um rosa, vou colocar folhas aqui espalhadas, vou colocar flores, vou colocar frases agora que está vindo muito na minha mente e vou construir esse exercício mais como um retrato da minha experiência vivida no momento. Depois, isso aqui pode não mais fazer sentido e eu vou construir outro. Porque nós somos essa dinâmica. Então, nesse exercício, você vai poder perceber bastante esse contato consigo mesmo, como é que você está se vendo. E aí você pode utilizar vários tipos de recurso. Tintas, giz de cera, vamos fazer colagem, enfim, nós somos possibilidades. Né? Isso aí já é uma própria criação sua. Então, faça esse exercício, né? De se olhar, de experienciar, de ter esse encontro, de criar. Isso aqui é criação, isso aqui é arte. Né? Então, assim, faz esse exercício, tá certo? E por hoje é só, né? Acredito que isso tenha sido um diálogo bem interessante. Existem aí muitas possibilidades ainda para a gente falar de arte. A arte ela é muito ampla, envolvendo com a Gestalt, tem muita coisa ainda para ser falada. Mas por hoje é só. Comentem aí o que vocês acharam, né? Tragam suas contribuições, é sempre bem-vindo, tá certo? Qualquer dúvida, estamos aqui. Tá bom, pessoal? Um beijo e até a próxima.